Porque amar pode virar uma necessidade. A gente não busca o outro só por amor. A gente busca o outro para tampar, para tamponar uma falta interna. E a psicanálise, ela vai apontar esse sujeito, essa pessoa, eu e você, já com uma falta estrutural. Agora, quando o outro ele vira a solução da minha falta interna, isso vira dependência. Então, se você já se interessou por esse tema, fica comigo até o final. Já vou pedir para que você ative as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos novos lançados até aqui. Já no primeiro tópico, eu quero trazer aqui para nós pensarmos juntos sobre a escola lacaniana, é uma fala de Lacan, onde diz que o desejo do sujeito passa pelo desejo do outro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. Nós carregamos isso dentro de nós. E isso pode aparecer como? Como a necessidade constante de validação, como o medo de ser rejeitado. Aparece também como a ideia de que sem o outro eu não consigo viver. São ideias, são crenças que nós carregamos e elas vão permeando as nossas decisões, principalmente quando nós falamos de relação um com o outro. Só que isso se origina lá na nossa infância, onde lá nós realmente precisamos do outro. Sem o outro para nos acolher, para cuidar, para nos alimentar, para nos vestir. Isso lá quando nós nascemos, quando nós éramos crianças. Então ali sim, nós realmente precisamos do outro. Sem o outro não tem condição de vida. Sem alguém que cuide de mim, eu não tenho como viver, não tenho como sobreviver. Só que se isso não é trabalhado, não é desenvolvido ao longo da infância, nós podemos carregar de forma inconsciente esse desejo, essa ideia. Isso começa e é construído e trazido de lá da infância e vai permeando as nossas decisões, mesmo quando nós já somos adultos e escolhemos, fazemos as nossas próprias escolhas, identificamos as nossas necessidades. Então, é muito importante entendermos, dentro dessa visão lacaniana, aonde isso acontece, onde começa. Já no tópico número 2, eu quero trazer para você a ideia de Freud, onde ele traz a compulsão à repetição. Isso quer dizer que tendemos a repetir vínculos primários, geralmente originados lá na infância, onde nós tivemos ali situações de abandono, por exemplo, de negligência. Podemos ter tido. E aí nós repetimos isso na vida adulta. Isso também quer dizer que eu não vou trazer para minha vida só aquelas pessoas que eu amo. Eu posso trazer também pessoas que estão indisponíveis. Isso quer dizer que eu vou repetir de forma inconsciente aquilo que me marcou. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você chama-se idealização e fantasia, onde eu idealizo o parceiro que eu gostaria de ter e nego a minha realidade. É nessa linha que nós percebemos aqueles relacionamentos difíceis, muitas vezes abusivos, onde eu não estou olhando para aquilo que está acontecendo. Eu estou olhando para uma suposta criação dessa realidade, desse parceiro. Eu idealizo algo que eu gostaria de ter, me apego com ela e às vezes nego aquilo que está acontecendo no exato momento. E dentro da lógica psicanalítica, eu não me relaciono apenas com a pessoa real, mas com a ideação que eu construí dela, isso dentro de uma fantasia. E o quarto ponto que eu trago para nós pensarmos aqui é a angústia de separação. Quando há dependência, não está só em questão a perda do outro, é como se dentro disso eu me perdesse de mim mesmo. Por isso que é tão angustiante, chega a ser um horror a ideia de separação. Essa ideia de perda de si mesmo gera ansiedade, desespero, e assim uma grande sensação de vazio. É quase que insuportável pensar na ideia da separação. E é exatamente por isso que muitas vezes essa pessoa opta por ficar em relacionamentos extremamente difíceis, tóxicos, complicados. Ela prefere continuar vivenciando isso, do que pensar na ideia de viver longe dessa pessoa. Quero te dizer que se você respondeu que sim a uma ou mais dessas perguntas que eu te fiz, um dos caminhos para sair dessa relação de dependência é justamente quando você percebe que está repetindo. Então você toma consciência. Porque muitas vezes você pode trocar o parceiro ou a parceira e trazer alguém
igual, muito parecido, ou que reage da mesma forma. Então você percebeu que você trocou a pessoa, trocou de relacionamento, mas vivencia as mesmas experiências. O primeiro passo é reconhecer isso, é deixar de transferir para o outro e trazer para você. Eu percebi que eu repeti, eu percebi que eu estou agindo da mesma forma. Então a primeira coisa eu preciso ter consciência. Outro ponto importante é a partir do momento que você reconheceu essa repetição, é você começar a pensar na ideia da falta. Deixar de ter esse outro, tampar essa falta, essa necessidade de ter o outro perto. Começar a pensar nessa possibilidade. É começar a trabalhar internamente através da consciência, porque realmente você não precisa desse outro, você entende que precisa desse outro. E às vezes, dentro de uma relação, por exemplo, mais estável, onde vocês dividem contas, dividem a vida juntos, realmente pode ser que você se depare com algumas situações que vão precisar ser mudadas. Mas a ideia de que você precise desse outro, que sem esse outro você não vive, então você vai começar a pensar que existe sim possibilidade de se reerguer e de viver sem essa outra pessoa. E o outro ponto é que você vai precisar, de alguma forma, construir um lugar sólido para você mesmo. E um lugar sólido, eu não estou falando de estrutura, de mudança de casa, não estou falando de mudança de atividade, não, eu estou falando de um lugar sólido psiquicamente, de você começar a compreender e estruturar este lugar melhor para que você consiga viver bem, primeiramente, antes de pensar em viver bem com o outro, de você viver bem com você mesmo. E isso cabe um outro vídeo que eu vou fazer num outro momento. E se você já acha interessante trazer esse assunto, já coloque aqui nas mensagens e nos comentários para que a gente possa estruturar um trabalho bem legal e que você consiga compreender bem essa ideia de um lugar sólido. Agora, se você já, de alguma forma, começou a ter consciência, começou a pensar melhor sobre esse assunto, revisitou ali seus sentimentos, entendeu o que te mantém nessa relação, agora o primeiro passo é você pensar em reestruturar essa relação. Muitas vezes a gente pensa, e pode ser que em alguns casos você tenha que sair dela no primeiro momento. Primeira oportunidade de você sair dela. Só que tem alguns casos mais leves que você consegue reestruturar essa relação. E aqui eu vou trazer alguns passos para que você possa criar repertório para lidar melhor com ela. O primeiro passo que eu trago é reposicione o outro na sua vida. Você precisa olhar para isso, para essa pessoa, para ele ou para ela, tirar esse outro do lugar de necessidade onde você diz assim: eu preciso, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela, não imagino viver sem essa pessoa, não sei como que vai ser do meu futuro sem essa pessoa. E você começa a trazer essa pessoa para o lugar de escolha. Então você vai constituindo isso na sua fala, na sua maneira de enxergar essa outra pessoa. Então eu escolho hoje estar junto dessa pessoa. Então eu estar com essa pessoa hoje é porque eu escolhi e eu escolho me manter nessa relação. Então aqui não é não amar, não gostar, até porque não é assim que funciona, mas trazer essa pessoa para o lugar de escolha. Segundo passo, entenda que dependência emocional não é só sobre o outro, é sobre você, é sobre o si mesmo. Comece a pensar aqui comigo. O que essa pessoa representa? O que essa pessoa preenche? E o que essa pessoa evita com que você sinta quando você está ausente dela? Essa terceira, ela é a chave. Porque quando você está com essa pessoa, o que você deixa de sentir que pode te incomodar tanto? É como resumir essa pergunta na seguinte questão, né? O que eu sinto falta em mim quando essa pessoa não está perto? O que me causa horror, às vezes, de pensar? E aí pode ser muitas coisas, pode ser o medo de ficar sozinho, pode ser a solidão, pode ser, enfim, inúmeras situações. Pense com coragem, com verdade, olhe para dentro de si e procure responder. Talvez seja uma verdade que você precise encarar. E o terceiro passo, você vai precisar diferenciar amor de fusão. O amor saudável, ele sustenta a troca. Eu dou e recebo. Eu entrego, mas eu também posso esperar a entrega do outro. Então, diferencie. Entenda que amar não é precisar do outro para existir. Perceba que se você precisa desse outro
para se sentir inteiro. Amar, dentro dessa relação, existe troca, existe o eu dou e eu recebo, eu entrego e eu também posso esperar desse outro. Pode ser que em alguns momentos isso aconteça mais, de repente ao outro, que precise de um pouquinho mais de você, ou você precise um pouquinho mais do outro, mas isso não é tão regradinho, isso é construído. E são alguns momentos. E às vezes alguns momentos de vulnerabilidade. Mas se isso acontece sempre, se você precisa sempre entregar muito mais e esperar quase nada, ou você acaba recebendo desse outro o que sobra, migalhas, pedacinhos, né? Então perceba isso. E existe caminho, não precisa ser dessa forma. Você pode ter e sustentar uma relação muito saudável. Existe o caminho de volta, existe a quebra do padrão de repetição e um profissional pode te ajudar nesse processo. Então, desde já, se você percebeu que você se encontra nessa situação, porque existem vários níveis de dependência. Se você percebeu que você está começando, que você entrou e já identificou algumas coisas, então você consegue aí ajustar a rota. Tem vários conteúdos muito bons na internet. Esse próprio vídeo pode ter te dado alguns starts. Ou se você está num grau mais, né, elevado, um nível maior de dependência e de repente identificou que precisa de ajuda, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional. Fale com as pessoas que estão mais próximas de você. Lembre que você não tem do que se envergonhar. É muito comum sentir vergonha de falar sobre isso, de identificar. Muitas pessoas muitas vezes sofrem em silêncio. E aqui eu quero te convidar a refletir melhor, a trazer um pouco mais de consciência e entender que existem formas melhores de amar e receber amor. Meu nome é Michelle Sbai, sou psicanalista clínica. Eu vou deixar aqui embaixo no link os contatos para que você, se você de repente entender que precisa, que esse é o seu momento de buscar ajuda, algum tipo de psicoterapia, pode me procurar aqui e me siga para mais. Até o próximo vídeo.